Então mostrar um pouquinho do processo, tá? Então a ideia, né, tudo começou com o tema foi tempo. E minha intenção, na verdade eu estava quase que eu nem ia participar, mas queria muito fazer alguma coisa mesmo que simples para que eu conseguisse participar, enfim, conhecer as pessoas, para marcar presença no evento mesmo, né? Então o evento foi na sexta-feira retrasado, e aí foi na terça-feira retrasada, na terça-feira passada, que daí eu tive a ideia de, fazer alguma coisa de fato, assim, né? Eu tava meio assim se ia participar, se não ia, mas mas isso já tinha passado metade dos 10 dias, né? Quase metade. Então era de sexta-feira a domingo da outra semana, 10 dias de evento. Então eu comecei a fazer mesmo, era na terça. Então a gente tinha passado 1, 2, 3, 4. Aí tinha passado 4 dias já. Aí eu falei, tenho pouco tempo, tô sozinho. Vou fazer uma coisa simples. Sozinho, né? Então fazer uma coisa simples. Eu queria fazer alguma coisa que tivesse movimentação, não queria fazer nada muito elaborado, com texto, com voz, porque eu sei que me daria muito trabalho e o meu foco mesmo era animar a movimentação, eu queria fazer um personagem correndo, enfim, fazer alguma movimentação assim. E aí, enfim, comecei a... Tava assistindo, na verdade, uma aula de História da Arte, que eu estava falando sobre simbolismo, né? O simbolismo ele influenciou bastante depois que veio a ser o surrealismo, né? Mas foi no simbolismo que os artistas começaram a representar coisas que são fora da realidade, né? Que não são necessariamente reais. Claro, depois veio o surrealismo e veio forte nisso, né? Então, mas o meu insight veio depois dessa aula de simbolismo. Deixa eu até colocar aqui, porque acho que é legal. Que daí eu tava muito preso, né, a questão de enfim, personagens mais normais, enfim, mais tradicionais, né? Tava muito preso nessa ideia de fazer, enfim, um personagemzinho e, cara, isso daria muito trabalho, mas aí, né, com essa liberdade, né, pensando nessa liberdade que os artistas tinham, tal, de brincar com as formas e colocar as coisas em situações diferentes, né, não reais, que começou com o simbolismo, depois veio pro surrealismo. Que eu pensei, eu posso abordar por esse tema, né? Abordar mais por esse lado, né? Porque, enfim, a animação permite a gente fazer isso, né? Eu achei que seria uma coisa interessante, comecei a pesquisar algumas coisas e aí eu encontrei... enfim, comecei a pesquisar várias coisas e tal, né? Aí tive essa ideia, né, de personificar o tempo, né? Como que a gente pode colocar, né? Transformar o tempo num personagem, né? E aí veio essa ideia de colocar, né, pegar o relógio e colocar um corpo nele para ele representar o tempo, né? E aí isso ficou bem medonho, claro, esse pensamento, né? E aí que veio a ideia, deixa eu pegar as referências aqui. Aqui, refs. Então eu achei essa imagem aqui, na verdade. Cadê? Aqui, essa aqui. Bem surrealista, né? E o tempo é medonho mesmo, né? Ele é o maior vilão de quem tá vivo, né? É o tempo. A gente tá sempre... a maior maldição do ser humano é saber que um dia o tempo dele vai acabar aqui na Terra, né? Então ele é um pesadelo, né? Claro que ele é bom no sentido
no sentido de que a gente aprende coisa, que a gente se torna melhor cada vez que o tempo passa, mas ao mesmo tempo é um pesadelo pensar que um dia ele vai acabar, né? Então, enfim, encontrei essa imagem que achei super interessante, pô, é um relógio e tal. Pensei em fazer algo nessa linha, só que mais medonho então, né? Como que poderia ser mais medonho isso? Como que a gente poderia transformar isso aqui de fato num vilão, né? Aqui tá fofinho, tá legalzinho e tal. Dá pra abordar como uma coisa eterna também, né? Ou abordar do ponto de vista que o tempo não existe, né? Ele existe, ou ele é relativo, né? Ele é relativo. Então, para uma pedra, para um planeta, o tempo passa de um tempo diferente. Enfim, tem várias abordagens, mas eu quis ir para essa porque foi a que eu senti que teria um pouco mais de ação e também, né, de uma maneira que eu pudesse representar de uma maneira simples, já que eu tinha pouco tempo. Então, se eu viesse para um lado mais também de uma coisa mais medonha, sombria, eu poderia trazer para esse lado mais de uma iluminação que vem do fundo, né? Pegando um pouco do estilo Art Nouveau, né? Que essa coisa bem do preto com uma contraluz bem marcada. Então, se eu viesse para esse lado, eu iria me simplificar bastante coisa. Na questão de que eu não precisaria modelar muita coisa, já que o cenário ele ia ficar todo oculto na penumbra, na escuridão. As texturas seriam bem simples ou inexistentes, já que ou não ia ter luz para ver elas, né? Então foi meio que uma escolha daqui. E a questão do medonho, né? Então é o que eu pensei na aranha, que é uma coisa relativamente simples de se modelar também e de se animar, né? Apesar de ser 6 patas, ela se movimenta de uma maneira bastante simples, se a gente parar para pensar. No sentido que ela consegue distribuir bem o peso e, enfim, fica meio que fácil. E é bem medonho, né? Uma aranha é uma coisa medonha, de fato, então funcionaria, né? Então, né, aí eu parti para isso, né? Eu parti, né, a partir desse pensamento inicial. Tem um curta que eu gosto bastante também, que ele personifica coisas também, que eu acho muito bom, que é o Lost Things. Quando eu comecei a pensar em surrealismo, em animação surrealismo, foi uma referência que eu fui buscar, que eu lembrei também, né? Lost Things Short Movie. É um curta lindíssimo, é uma história bem bonita. Depois eu te passar aqui também um linkzinho, depois você assiste com calma. Que ele brinca com essas coisas que têm vida, e ele não explica bem o que são essas coisas, mas elas estão lá, enfim, é toda uma relação, né? E tem toda uma poesia por trás disso, né? Do que essas coisas significam. E é meio melancólico, assim, mas ainda assim tem uma mensagem interessante. E, enfim, tem essa coisa, depois tem várias coisas também, todas personificadas. Então é uma pira bem surrealista, assim, de mostrar várias coisas que não são exatamente anatômicas, mas tem vida ali, né? E elas se misturam um pouco com partes anatômicas com partes mecânicas, né? E aí meio que partindo disso que de toda essa mistura, né? Foi que eu, né? Eu busquei ele para fazer o relógio. Aí o relógio foi assim, né? Deixa eu pegar aqui os modelos iniciais. Foi, na verdade, né, eu comecei a pensar, eu fiz alguns esboços disso primeiro, na verdade, né? Vou começar pelos esboços aqui. Algumas brincadeiras de como que eu poderia transformar o relógio, né? Então pensei nessa coisa de ter o relógio meio que virar uma boca. Eu pensei a questão da língua também, que os ponteiros viram uma língua. E a aranha em si é fácil, né? É só a gente botar a perninha para
Pô, o relógio ele nem precisa mudar muito de forma, né? Eu acabei mudando um pouquinho mais, né? E dando mais o corpinho da aranha aqui. Acho que no final nem precisava. Acho que ele funcionaria mesmo se não tivesse isso, né? E aí foi aqui, ó. Aqui foram curvas, basicamente, né? Modelei com paths mesmo. Então peguei uma NURBS Curve aqui. Ou melhor, peguei uma... Acho que foi uma path mesmo, na real. Foi uma path. Aí, para ela ficar marcadinha, eu acho que eu reduzi. O que eu reduzi? Acho que o botão direito, ou melhor, segments, ou control points. Acho que foi isso. Ou control points. Não foi uma NURBS, foi uma outra. Foi uma curva do tipo Bezier, que é tipo Bezier, eu posso mudar o modo dela. Porque por padrão, elas têm os handles dela são na verdade, deixa eu ver se tem essa marcaçãozinha aqui. Onde que altera isso mesmo? Aqui, Set Handle Type, tá? Ou tecla V. Um padrão automático, né? Ou alinhado, que são essas curvas aqui, né? Pra gente fazer coisas mais orgânicas. Mas eu posso mudar aqui pra Vector. E aí elas ficam bem retinhas assim, ó, tá vendo? As curvas. E aí eu coloquei volume, né? Aí o volume, lá nas curvas, a gente colocou em Depth. Colocar volume, e aí com o Alt S a gente pode brincar com as espessuras, né? Então foi assim que eu criei as perninhas, né? Bem tranquilo. Aqui foi a linguinha foi de uma maneira parecida, a primeiro momento, né? Esse aqui foi meio que um consp, depois eu remodelei isso para ficar mais parecido com um relógio, porque aqui inicialmente eu queria transformar os ponteiros em dentes, né? Pode ver que aqui eu botei dentes, eles estão bem nas posições dos ponteiros mesmo, né? Dos 12 ponteiros. Dos 12 números, né? Na verdade. Mas aí depois eu voltei atrás e eu deixei como números mesmo, para bater mais um tema mesmo e deixar marcada a questão do relógio mesmo. E a língua também, né? Tinha uma caracterização bem de língua mesmo. Depois eu remodelei isso. E aqui foi a partir de um cilindro, tá? Cilindro, eu fui estudando. Só bem simples essa modelagemzinha aqui. Aí depois eu remodelei, então. Deixa eu ver se tem a versão mais atualizada aqui. Tá. Antes ainda de remodelar, eu fiz alguns estudos de composição e de iluminação, que era para mim uma coisa importante. Então, modelei uma caminha bem simples. Modelei aqui a caminha com um cubinho. Cobertinho aqui eu fiz com uma simulaçãozinha de tecido, bem básica também. E aí, só que o lance foi a iluminação, né? Que era uma questão que pra mim era importante. Eu comecei a brincar com essas luzes para ver se ia funcionar. E aí eu usei o Eevee mesmo. E aí só que eu usei aqui no Word, eu coloquei um Principlay Play de volume, tá? Principlay Play de volume, ele cria como se fosse uma neblina no ambiente. E aí eu consigo ver o rastro da luz. E isso cria uma atmosfera interessante. E meio que cria um contraste também, porque sem isso, né, não tem contraste praticamente, né? Então eu teria que jogar muita luz aqui para iluminar, e assim não, né? Porque eu consigo iluminar o fundo, mesmo que o fundo não tenha uma forma nítida, e eu crio essa contraforma dos objetos que estão aqui na frente, não muito bem iluminados, mas que eles ficam mais escuros do que o fundo, né? Então aí eu criei essa dinâmica. Vou pegar aqui um outro, uma versão mais nova aqui. Não mudou muita coisa. Aqui, uma outra composiçãozinha também, de uma outra cena. Daí eu modelei o personagemzinho. O personagemzinho também foi bem simples. Eu queria modelar uma coisa que fosse muito... Um modelo também que fosse muito simples, que não tivesse rosto. Que só tivesse o essencial para me contar a história. E aí, por isso que eu, né, bolei esse personagemzinho, que ele é super simples. Eu imaginei colocar uma touquinha nele, acabou nem aparecendo muito como touquinha.
mas ainda assim funcionou, né? Só com o olho, que era a única coisa que eu precisava mostrar de expressividade nele, ser o mínimo necessário, né? Para mostrar que ele tá dormindo, que ele tá acordado, que ele tá... E aí eu fiz um rigzinho bem simples aqui também, né? Bem básico. E no olho que eu fiz um rigzinho bem simples também, com basicamente 3 bones, né? Então tem um bone central que controla esses outros dois. O que controla de verdade são esses outros dois. E eu coloquei só um, né, deixei ele retângulozinho, porque ele é retângulozinho e com... pode ver que a malha dele é bem simples também. A malha dele é isso aqui, ó. São só 6 vértices, ó. 8 vértices, na verdade. 2 em cima, 2 embaixo. E aí os bones, né? Tem um bone com rodas de cima e de baixo. E aí com esses dois eu consigo deixar ele em várias expressões, por exemplo. Consigo deixar ele mais com medo, por exemplo. Posso deixar ele mais confiante. Com raiva e tal, né? Então, que eram as expressões que talvez eu ia precisar. Acabei nem precisando tanto. Aí... Isso tudo eu fiz acho que nas 2 primeiras manhãs. Acho que eu fiz a aranha e fiz o personagem, né? A aranha aqui ainda sem rigging, mas o personagem já rigado e o cenáriozinho já com uma pré-iluminação, já com pré-raciocínio. Aí depois eu fiz assim em branco primeiro, mas depois eu joguei no After para experimentar algumas cores, acabei experimentando umas cores e aí joguei um vermelho por cima em pós-produção mesmo para ver como ficaria. Quer dizer, eu joguei várias cores na verdade. Aí eu, com o vermelho eu achei que ficou bem interessante e acabei indo para esse lado. Aí fiz o rigging da aranha, né? Eu remodelei a aranha na verdade no outro dia. Então foram aí já no terceiro dia eu remodelei a aranha. Na terceira manhã, na verdade, não trabalhei dias inteiros. Então acho que foi lá na terça, quarta, acho que foi na quinta-feira, então remodelei a aranha. E riguei ela, né? Então remodelei ela para que ela ficasse mais geométrica. Então modelei primeiro a aranha, mas já pensando que... Na verdade eu modelei primeiro a partir de um cilindro mesmo, mais perfeitinho. Eu fiz com Shape Key. Então eu modelei na verdade primeiro isso aqui, o relógio. E aí depois eu criei subdivisões, né? E com o Shape Key modelei, né? Fui modificando para que ele virasse o relógio. Ou melhor, para que ele virasse a aranha, né? Então criei umas subdivisões a mais para conseguir fazer, né, esses detalhes, mas é essencialmente o relógio para que eu conseguisse fazer aquela transformação de uma maneira bem orgânica. E remodelei os ponteirinhos, né? Remodelei os ponteirinhos para que eles ficassem também com mais cara de relógio. Então modelei primeiramente assim, na verdade, mais fininhos, né? Bem relógio mesmo. Peguei uma referência bem de um reloginho mais antigo mesmo. Cadê aqui? Desse cara aqui. Peguei essa ideia, claro, dei uma estilizada ali para ficar com mais curtinho, mais grosso, com um ponteiro mais largo, ficar mais visível na animação e mais próximo também da língua que ela viraria, né? Depois, aí eu exagerei um pouquinho aqui para virar de fato, né? Uma forma mais larga, mais medonha e tal. E aí depois, né? A deformação eu vinha fazendo aqui com os bones, né? Aí fiz o rigging. E aí com o rigging... Acho que esse rigging tá meio cru ainda. Depois eu dei mais uma refinada. Mas é com o rigging eu deformaria ela para fazer ela balançando para um lado e pro outro e tal. E aí o rigging das pernas também bem simples, né? São aqui 1, 2, 3 segmentos de bone e aí um icaque na ponta. Então bem tranquilo. Então fiz isso. Aí comecei a fazer. Então depois disso estava com o rig
do cenário, da aranha, né? Tava com o rig do personagem já. Acho que aqui refinei só um pouquinho o rigging. Coloquei alguns shapezinhos para ele ficar mais fácil de eu visualizar o que estava acontecendo e tal. E riguei também aqui a cabeça. Coloquei um LEDs aqui para conseguir dar uma brincada com a forma dessa cabeça, deixar ela meio tortinha em alguns momentos. Para dar uma brincada aqui com isso. Consegui fazer meio que... Não usei plugin nenhum, tá? Foi só com ferramenta nativa. A intenção era meio que tentar fazer a boca abrir e fechar um pouco e tal. Não funcionou tão bem assim, mas acho que deu certo. Então isso foi lá na quinta. Aí na sexta-feira eu fui fazer uma espécie de um storyboard e um animatic. Então ver se tem um storyboard aqui. Fiz de uma maneira bem rascunhada mesmo, sendo bem econômico, mas num caderninho de desenho, então pouquíssimos traços, mas mais para me planejar quais seriam ali os pontos importantes, né? Então pensei, né, para contar minha história. Eu já estava com a história na cabeça, sabia que ele ia acordar, sabia que a aranha ia se transformar, o relógio ia se transformar na aranha, ia correr atrás dele e no final ele ia cair de um precipício e acordar na própria cama de novo. Eu tinha essa história na cabeça, mas eu fui, né, pensar no que eu precisaria mostrar, né? Então comecei a pensar que a câmera poderia mostrar ele dormindo, né, para ambientar um pouco a cena, mostrar o detalhe da aranha, do relógio se transformando em aranha, a aranha se tornando bem grande mesmo e tomando conta ali, né, maior do que a cama dele, e daí a aranha bem atrás dele mesmo, acordando ele no momento do despertar, e ele saindo correndo. Tá bem ruim esse quadro aqui, mas se a intenção é mostrar mais ele saindo da cama. Acabei depois, na hora do layout, transformando esses dois takes num só, fazendo uma mescla deles. E aí depois ele correndo da aranha. Acho que esse aqui acabou ficando junto também. Não, esse aqui ficou um corte. Aí eu tinha pensado nele se enrolar na teia da aranha. Na teia da aranha. E nessa teia da aranha tivessem alguns elementos da rotina dele, por exemplo, celular, computador, coisas que fazem ele, digamos assim, perder tempo, digamos assim, e se enrolar nas teias do tempo. Mas acabou que na hora que eu fui começar a fazer quer dizer, que eu estava fazendo o layout eu já vi que estava crescendo muito, a animação já estava ficando muito longa, eu acabei cortando, nem layoutei essas cenas. Aí aqui a cenazinha final, que ele encontra o precipício, e o detalhezinho do pezinho dele no precipício ali, caindo. Aí ele caindo e tal, e caindo na cama dele e acordando de novo. Então, foi isso. E aí o que eu fiz? Comecei a layoutar isso. Como eu já tinha a aranha, já tinha o modelinho, já tinha tudo certo já. Então eu já fiz meio que uma mistura de animatic com layout. Enfim, já no 3D, já meio que da maneira mais rápida possível, tá? Então eu fiz dessa maneira. Já comecei a brincar aqui. Tinha algumas coisas que estavam bem prontas já, na verdade. Deixa eu pegar o cena final aqui. Aqui eu fiz no mesmo arquivo só. Primeiramente, como era só layout mesmo, não ia refinar muita coisa. Então eu criei cenas diferentes, né? Então fui criando de cena a cena. Então criei a cena 1. Já movimentei um pouco a câmera ali, já fiz uma breve animação da aranha. Bem porquinho ainda, né? Bem simplificado, mas só para marcar ali a posição inicial e final. Já estudei alguma coisinha de luz aqui. Embora tenha mudado um pouquinho depois ainda, acho que eu tenha refinado um pouquinho depois, mas pouca coisa, né? Já estava mais ou menos
bem no esquema. Então, cena 1, cena 2. Perceba que eu nomeei com 020 a cena 2, 010 a cena 1, porque se eu precisasse adicionar cenas novas, como eu precisei aqui no 7.5, eu tinha espaço ainda para não renomear tudo e ainda assim criar cenas novas, né? Criar takes novos, na verdade, né? Mas aí fui criando, então, de cena a cena, basicamente criava uma, clicava aqui no botãozinho de mais e dava um full copy para duplicar essa cena, né? Então fui criando várias cenas aqui dentro do Blender. São como se fossem vários arquivos de Blender dentro do mesmo arquivo, tá? Em geral, eu não recomendo muito a gente trabalhar dessa maneira para cenas mais pesadas ou para quando a gente vai animar final mesmo, mas para layout é super bom. Quando a gente está com a cena curta, com poucos elementos em cena e tal, a gente consegue uma agilidade no trabalho muito grande e a gente consegue depois pegar todas essas ceninhas que eu criei aqui, por exemplo, e jogar isso dentro de um editor de vídeo aqui dentro do Blender, tá? Então, por final, né, criei todas as minhas cenas, né? Então cada uma tem a sua câmera, tem a sua movimentação, e são como se fossem arquivos de Blender mesmo. Já com alguns estudos de luz, né? Acho que boa parte eu já fui fazer um estudo de luz, meio que era uma das primeiras coisas que eu fazia, que era importante para mim. A luz da cena. Acho que nem de todos, mas da maioria eu fiz. E aí depois, né, eu vim aqui e usei uma cena nova, vazia, só que com um vídeo sequencer do Blender, né, usando o vídeo sequencer. O Blender, a gente tem um editor de vídeo aqui dentro. E a gente pode importar as próprias cenas. Então essas cenas que estão aqui, eu consigo adicionar elas. Então vem aqui em Add, e em vez de adicionar um filme ou um som, né, um arquivo de vídeo, eu posso adicionar uma cena. E aí ela vem para cá e eu consigo visualizar o que está acontecendo. E se eu edito essa animação, ou seja, se eu entro lá na minha cena, no caso aqui essa cena 3, e mudo alguma coisa nela, por exemplo, vou mudar aqui a cor da aranha, por exemplo. Se eu voltar lá para o meu vídeo sequencer, não, Alt R aqui, ó, mudou a cor da aranha. Então se faz qualquer alteração, né? Então eu fiz uma primeira montagem, não gostei, quer dizer, precisei alterar os tempos, precisei alterar algumas coisas, então fui realinhando aqui, algumas cenas ficaram mais longas, outras cenas ficaram mais curtas, mas aqui eu conseguia assistir todas elas como uma coisa só. Então essa foi uma maneira bem interessante de conseguir chegar então nesse resultado aqui, que foi meu arquivo de layout meu animatic barra layout, né? Como eu não fiz animatic, meio que acabou virando o meu animatic, né? Já tinha já meio que considerei isso como um animatic, mas já um passo à frente do animatic, na verdade, né? Layout. Então com a animação ainda bem, né, com um pouco de detalhe, né? Os pezinhos não se mexiam, né, individualmente, né? Mas já estava todo ali, né? Já estava para enxergar a animação, um personagem bem só escorregando no chão, sem dar passo e nada. Mas a questão é que todos os enquadramentos estavam ali, o tempo já estava ali, eu já conseguia enxergar toda a animação funcionando, eu já vi, né, qual que é o tempo de animação que ia dar, já vi que não ia passar do tempo necessário, né, o limite de tempo era de 3 minutos de animação, já vi que estava longe disso, então tranquilo. E já vi também que a animação ela em si estava funcionando, né. Claro, eu arrumei algumas coisas, então esse take aqui eu tinha criado mais takes aqui. Acho que esse cara tinha feito um corte nele. Tinha feito esse corte. Tava aqui, depois estava lá, né? Tinha feito em 1, 2, 3 cortes. E aí depois acabei refinando isso, transformando numa cena só, né? Depois refinei isso e acabou virando um take só. Então a câmera que se movimenta e não corta. Achei que deu uma dramaticidade mais interessante, deu uma leitura melhor, a gente não ficava se perdendo com os cortes de câmera, né? Então a gente conseguiu acompanhar o movimento dele saindo da cama ali de uma maneira mais fluida um pouco. Isso era uma coisa que eu já tinha sentido no layout. Eu vi o layout e vi, putz, acho que vai ficar estranho. Mas não refiz porque achei que daria para resolver direto na animação.
E aí parti animando, né? E aí animando, aí eu fui animando de take em take. Então conforme o render ficou super fácil, né? Aí a animação em si, eu acho que eu levei... Acho que eu comecei a animar na sexta-feira, eu acho. Na sexta acho que eu já comecei a animar algumas coisinhas. Acho que animei o take que foi dia 2, dia 2, dia 3, dia 4. Eu comecei na sexta. Na sexta eu animei os 3 primeiros takes. Animei até aqui. E aí os takes, sim, aí eu fui mexendo em arquivos separados, tá? Os takes... Esse aqui é do take 3. Eu fui já salvando arquivos separados pra mim, primeiro ter a segurança, né? E ter a liberdade de não me prender mais. Aí eu já não me prendia muito mais no layout, nas outras cenas. Podia até ter deletado elas para os arquivos ficarem mais leves. Mas eu ia já meio que animando, muitas vezes até com a luz já. Eu já ia meio que visualizando como o render estava bem rápido. A cena tá super leve, né? Não tem quase nada, então já conseguia vendo, animando aqui, visualizando nesse arquivo aqui, né? Desse lado aqui, movimentando as coisas, e já ia visualizando aqui com a visualização da câmera, já com as luzes, tudo certinho ali, né? Nem sempre a gente consegue, né? Nem sempre a gente consegue. E animar com luz e tal, né? Muitas vezes geralmente a gente anima assim, né? Sem luz, né? Sem nada. Mas nesse caso tá tão rápido que eu tava animando meio que direto com luz aqui já. Quase sempre. Tem uma questão interessante aqui também, que é a questão da transformação da aranha. Ele tem uma deformaçãozinha que eu achei bem interessante, legal de mostrar. Acho que os take 6, vamos ver. Não, take antes. Take 5. Take 2. Esse mesmo. Eu fiz uma deformaçãozinha na malha da aranha que eu achei bem interessante. Uma técnica diferente, mas que bem útil nessas situações, né? A gente percebe que tem um enrugado na aranha, que ele se movimenta. Tá, esse enrugado ele é controlado aqui por um objeto vazio. Cadê ele? Tá aqui. Então esse objeto aqui, ó, que controla esse enrugado da aranha, tá? Se eu cresço com ele, se eu rotaciono, se eu movimento, posso tornar esse movimento aqui mais intenso ou menos também. Tá? Aqui eu estou usando um modificador de tipo Displace, tá? Modificador de tipo Displace. Deixa eu fazer ele em outro lugarzinho aqui. Para ele funcionar bem, a gente precisa ter uma malha bem densa, tá? Mas ele é basicamente um Displace. Aí aqui na textura, criei uma nova textura e editei ela aqui para que seja uma textura do tipo Cloud. E aqui, lá no modificador, né, em Coordinates, em vez de deixar local, deixei como Object. E aí peguei um objeto aqui, criei um objeto qualquer e referenciei esse objeto para ser como referência. E é legal porque quando eu escalo esse objeto, quando eu rotaciono, deixa eu deixar menor essa texturinha aqui só. Aí. Então se eu movimento esse cara aqui, rotaciono ele, escalo, consigo deformar esse cara aqui de uma maneira bem orgânica, bem interessante. Então pode ser uma alternativa interessante também para a gente tem essas situações aqui, como essa aranha. Legal? Então fui indo take a take. Conforme já terminando, ele já ia renderizando. O render estava super rápido, demorava, sei lá, uns 5 minutinhos para cada take.
Já renderizando já. E aí, enfim. E aí terminei de animar tudo mesmo. Eu comecei de animar tudo, né? Então na sexta de manhã, só animei de manhã praticamente. Não animei quase nada de tarde. E aí fui animar mesmo de verdade no sábado de noite. Então animei de verdade em uma madrugada, praticamente. Na madrugada peguei de sábado, era mais 7 horas e fui animando até. Era umas 8 horas da manhã de. Acho que era mais 7 horas da manhã de domingo, né? Então eu animei ele em 12 horas mais ou menos, mais um pouquinho das outras. Devo ter animado em umas 16 horas. Só animação. Uh, e aí depois terminei a animação, né? Terminei a animação, renderizei, né? Renderizei tudo em sequência de imagens. Renderizei aqui em sequência de imagens, todo separadinho aqui, né? Então, por takes. Sequência de imagens, eu gosto de renderizar em sequência de imagens, geralmente renderizo tudo em sequência de imagens, porque é mais seguro e tem uma perda muito menor, né? Praticamente não tem perda de qualidade. E depois eu joguei isso no After Effects, que foi onde eu compus isso. Poderia ter composto também lá no editor de vídeo do Blender mesmo. Ele funciona para isso. Mas eu estou muito acostumado com o After Effects, gosto muito. Já conseguiria colocar mais alguns efeitinhos a mais que provavelmente eu não conseguiria, eu teria muito mais trabalho de fazer lá no editor de vídeo do Blender. Enfim, como estou acostumado bastante. E o After é super bom para isso. Foi no After mesmo. Aí tá aqui em Comp. Aí importei aqui os vídeos, né? Primeira coisa, então minhas sequências de imagens estão aqui. Criei uma aberturinha aqui, né, com texto e tal. Essa é uma coisa que é bem mais fácil de fazer aqui no After também do que lá no Blender seria. Para explicar um pouquinho do conceito. Foi meio que aí que o nome surgiu, não estava tão ligado o nome ainda, mas aí aqui precisava criar um nome, aí que surgiu a ideia do Cronofobia, né? Meio que encontrei como se fosse uma citação de dicionário, né? Uma palavra diferente e tal. Então pensei que seria meio dramático começar com isso, para meio que justificar um pouco até dessa questão do medo do tempo, né? E aí meio que, enfim, achei que seria uma maneira fácil de resolver isso. E também resolveria também qualquer dúvida que alguém pudesse ter da interpretação do que é isso, né? Apesar de não ter, acho que não ficou tão, acho que ficou bastante claro até, né? Mas enfim, é que compus, não fiz praticamente nada de correção de cor aqui nesse ponto. Acho que na verdade fiz um pouquinho de correção de cor sim para deixar um pouquinho mais claro, na verdade. Todos eles eu deixei um pouquinho mais claro, tava assim. Eu dei um curves aqui, né? O curves ele é legal. Consigo deixar as coisas mais claras sem lavar elas, né? Poderia colocar, geralmente a gente poderia usar o brilho e contraste, né? Brilho e contraste. No começo eu usava muito isso, mas o problema é que o brilho, se eu aumentar aqui, né? Ele muitas vezes acaba lavando um pouco a imagem. Nem sempre ele funciona tão bem quanto o Curves. Eu gosto de usar o Curves porque eu tenho mais controle. Embora eu consiga lavar a imagem também se eu quiser. Mas aqui eu não queria. Então eu consegui deixar a cena toda um pouquinho mais clara. Acho que eu fiz isso com todas, na verdade. Senti que estava muito escuro. Dei um grauzinho aqui para parecer melhor. Praticamente não mexi com cor. E aí aqui, né, foi, né, então esse aqui praticamente foi o curta finalizado aqui, né. Só que daí ainda precisava colocar algumas cartelas, algumas informações a mais também. Daí eu coloquei aqui. Então coloquei a imagem de patrocinadores, os créditos, né, as logos e tal. Então no projeto, enfim, finalizando aqui. E também
usei aqui, não é o melhor lugar para editar som no After Effects, mas como eu ia fazer um som muito simples, acabei editando o som daqui mesmo. E aí peguei as músicas, peguei 2 músicas na verdade, peguei de tem vários sites, mas eu gosto bastante desse site aqui para pegar música, Incomprete, acho que é assim que escreve, Incomprete, acho que é esse cara aqui, Incompetech. Pois se alguém precisar, posso passar o link. E aqui tem várias músicas que são de uso gratuito, são de uso, né, de uso livre, né. A única coisa que você precisa é referenciar o artista, mas referenciei, né. Mas aqui, enfim, a gente consegue buscar por temas, por exemplo, né, horror e tal. E eu consigo escutar as musiquinhas aqui. E aí escolhi 2 músicas. Engraçado, essas músicas eu escolhi, na verdade, foi acho que na sexta ou no sábado mesmo. Antes de começar a edição, eu já queria ficar mais tranquilo com essa questão da música, que eu sabia que era coisa importante. E aí entrei nesse site super rapidinho, acho que uma questão de 10, 15 minutos, eu já achei as 2 músicas que, acho que vai encaixar. Acho que acabei usando uma só delas, na verdade. Ou 2. Acho que eu usei as 2. Então daqui que eu peguei as músicas. E os sons eu peguei aqui do Free Sound.org. Free Sound.org. É esse cara aqui, na verdade. Que é um sitezinho super bacana também. Também a maioria das coisas você não precisa nem referenciar alguns sons, né? Como a comunidade que bota os sons aqui. Algumas coisas você precisa referenciar. Mas é super fácil também, é só colocar o nomezinho do autor ali. E aí eu consigo pesquisar por coisa aqui, né? Por exemplo, só que sempre as buscas funcionam melhor em inglês aqui. Tem poucas coisas que você consegue achar em português. Mas lá, sons de passos, por exemplo, né? Então steps. Você pode buscar aqui, vai ter um monte de sons. Você pode vir ouvindo. Sons de vários tipos de passos diferentes, né? E aí compus, né? Fui baixando os sons e compondo sons aqui mesmo no After Effects. Ele não é tão legal para isso, mas estava muito na pressa de fazer mesmo, e acabei fazendo tudo por aqui. E esses aqui são os meus sons, então isso aqui é todo som, na verdade. E uma coisa boa para editar, quer dizer, uma coisa que torna o som mais editável aqui, né? É bom você visualizar as ondas do som, né? Então, geralmente quando eu estou editando o som, eu habilito essa visualizaçãozinha aqui no After. Eu consigo ver as ondas do som, às vezes pode ser bem útil, principalmente quando a gente está mexendo com música, por exemplo. É bem importante a gente conseguir visualizar as ondas. Não é o melhor lugar, eu prefiro bem mais o Audition para fazer isso. Mas aqui, como estava com muita pressa mesmo, eu acabei fazendo por aqui mesmo. Cadê minhas músicas? Acho que estava aqui. E algumas músicas eu gravei também. Tipo, ele roncando. Algumas músicas não, alguns sons, né? Alguns sons eu gravei, tipo, ele roncando. Deixa eu ver se tem aqui. Acho que eu não vou conseguir ouvir. Tá bem baixinho. Então eu gravei mesmo. E alguns outros sons. Quer dizer, a maioria dos outros sons foram sons mesmos lá do freesounds.org. Então aqui eu peguei uma texturinha, um som de suspense aqui. Aqui um barulhinho de alarme tocando. Aqui o tic-tac. O tic-tac era mais curtinho. Tive que alongar um pouco ele. Repetir ele várias vezes, né? E
Acho que. Aí um alarme mais. Uns sons mais dramáticos aqui. Uma buzina de barco. Acho que o Leone. Aqui é uma campainha. Acho que o Leone, depois reassistir a gravação, você vai conseguir ouvir, tá, Leone? Aqui acho que é outra música. Que na hora que eles começam a correr atrás mesmo. É uma música mais de ação mesmo, né? E é isso. Depois uma musiquinha no final, que é a mesma musiquinha do começo, na verdade. Não, na verdade, acabei tirando a música do começo. Acho que no começo aqui acabou ficando sem música. Ficou mais a texturinha de suspense mesmo, que é esse barulhinho aqui. E é no finalzinho que ficou só a musiquinha a musiquinha mesmo de suspense, mas ainda assim bem. Quase que só uma textura. Pouca música, na verdade. Para os créditos finais e tal, né? E ficar com esse clima meio pesado no final. E aqui no final eu coloquei uma cartelinha que é com as músicas e os sons que eu peguei, da onde que eu peguei, né? E o nome do autor, o nome da música, no caso, e da onde que eu baixei, porque era essa condição que ele dava lá no site, né? Eu permito que você use minhas músicas desde que você coloque, me referencie de onde, né? Meu nome, o nome da música e de onde você baixou, né? E a licença sobre qual ela tá, né? No caso que todas elas estão como Creative Commons, né? Alguns estão com referência, né? Outros sem. E aí no final coloquei acho que a logo do Blender também, que não tá aqui. Acho que foi isso. Essa foi minha aventura de 5 dias. 5 dias e acho que foram umas talvez 24 horas de trabalho mais ou menos. E agora você fica aí com o curta completo.